soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negredoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, ai, ai que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, só apenas como um soluçar de dor. Oh, 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 oh. Estamos aqui para apresentar essa live de 13 de maio de 1888, que na verdade é um momento para se refletir, uma reflexão, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre essa libertação dos escravos. Vem comigo. Eu estou aqui para mediar essa live, para falar um pouco do dia 13 de maio de 1888. Na verdade, não é um dia para a gente comemorar, não é verdade? E sim um dia para a gente meditar a respeito. Eu gostaria de dizer uma frase que para mim foi muito importante, que eu estou aqui para aprender um pouco, para buscar um pouco de conhecimento. Então tem uma frase que a minha irmã me disse que eu fiquei emocionada a primeira vez que eu ouvi. Rosa Parks sentou-se para Luther King, para que Luther King caminhasse. Luther King caminhou para que Obama corresse. Obama correu para que as próximas gerações pudessem voar. É isso, Tosa? Sim. Gostaria então de apresentar aqui a nossa mesa com essas pessoas assim maravilhosas que a gente vai ter o prazer de ter um bate-papo, um papo de preto. Papo reto. É um papo reto, um papo de preto. Então nós estamos com o Maurício Domingos, advogado, professor universitário, presidente da Compir, presidente da Igualdade Racial da OAB. Nós estamos também com a Cleusa Teodoro Brechó, pedagoga, está na gerência de promoção e igualdade racial, a convite do nosso prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia, e uma das fundadoras do Instituto das Mulheres Negras, Enedina Alves Marques, membra da Consciência Negra de Maringá. E também com o nosso querido... Estamos aqui com Valdeir Gomes de Souza, licenciado em Geografia pela UEM,
pós-graduado em Ciências Sociais, membro do Movimento Negro de Maringá, funcionário, né, atua na Gerência de Promoção de Igualdade Racial. Então nós vamos fazer aquele bate-papo bem tranquilo hoje sobre a suposta Lei Áurea Branca. Vamos lá, gente? Maurício, por favor, Olá. você tem a palavra. Obrigado. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui participando dessa live do município de Ibiporã. Muito obrigado pelo convite, estenda meu convite ao prefeito da cidade. E também é um prazer muito grande, uma honra dividir, ladear a mesa com pessoas tão importantes para mim, que é a Cleusa, que nós aqui carinhosamente chamamos de Brechó, e o Valdeir, que são expoentes nossos do movimento negro, que iniciaram o movimento negro aqui em Maringá. E se eu estou aqui hoje, é em função deles terem começado há muito tempo atrás essa luta do movimento negro. Então, muito me honra estar aqui participando dessa live. Muito obrigado pelo convite. Eu vou falar pouquinho. Isso, fala um pouco para nós. Porque, na verdade, eu estou aqui para buscar conhecimento. Porque muita gente não tem. Os negros, a gente tem que escurecer mais a mente deles. Né? Eu vou falar um pouquinho só para o pessoal lembrar um pouco, né? E acho que falar um pouco de algo que a gente não estuda muito na escola, que é importante a gente entender, sobre a abolição e o que veio antes da abolição, né? O movimento negro, só para que a gente saiba, então, o Brasil teve 360 anos de escravidão, né? Então isso não é pouca coisa. E o Brasil está sem escravidão, ou seja, por decreto, né, que foi a Lei Áurea, há 132 anos, vai completar 133 anos. Então, se a gente for pensar o Brasil em toda a sua história, em toda a sua estrutura, nós passamos mais de um terço da história do Brasil tendo um regime de escravidão onde se escravizava pela cor da pele, se escravizava a população negra. No início também os indígenas e aí depois só a população negra, né? Então o Brasil como um todo foi formado dentro dessa escravidão, dentro desse regime escravocrata, né? E isso traz consequências para a gente. O abolicionismo, a briga para ter abolicionismo não começou ali no dia 13 de 1888. Não. Os movimentos negros se organizavam muito antes, se começou a ter uma organização de espalhar comitivas e comitês pelo Brasil anteriormente. E nós tivemos alguns abolicionistas muito importantes que a gente tem que relembrar. Eu acho que aqui no nosso 13 de maio, muito embora, como você disse, não é algo para ser comemorado, uma vez que nós não tivemos uma mudança para a população negra muito grande, mas é bom sim aqui, Negraneia, a gente lembrar dos nomes que foram tão importantes para que isso acontecesse, né? Pela luta de ter ali a abolição da escravatura. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, o último. Então, e foi com muita força, foi com flores, votos e balas, né? Os movimentos negros pagavam teatros para fazer movimentos, trazer pessoas que eram abolicionistas para fazer shows, e aí no final do teatro falava sobre a abolição da escravatura. Foi na busca de votos ali dentro do Congresso que foi votado, ou seja, também um movimento abolicionista interessante, de homens brancos que eram a favor do abolicionismo, também contribuíram de alguma forma ali, e na bala também, que é os movimentos de rua, ou seja, os nossos movimentos aqui. Depois eu continuo falando um pouquinho, mas acho que essa é importante. É importante saber como que foi a estruturação do Brasil. O Brasil passa por mais de 3 séculos de escravidão. Nós temos a menos de um século depois dessa escravidão e, óbvio, isso traz consequências dessa escravidão que a gente vê até hoje. Vê que o 13 de maio, que hoje é o 14 de maio de 1888, que aconteceu a Lei Áurea e os negros e negras, vocês estão livres, mas livre para quê mesmo? Para subir os morros,
para construir as favelas, e hoje nós, negros e negras, somos 66% dos negros e negras estão na prisão. A história que é contada, né, Brechó, a história que eles contam na escola não tem nada a ver com a realidade. Sim. Porque de repente eles assinaram lá, ela foi lá, assinou, mas sem políticas públicas, sem... Assinou pra gente ir, e o respaldo. Sim, não, deveria ter construído as políticas públicas, onde esses negros foram subir nos morros, foram para as favelas, foram construindo as favelas, e aí trouxeram mão de obras, né, Valdeir, de fora para substituir a mão de obra dos negros que estavam ali há 300 anos construindo o país. E essa construção, então, se a Isabel assina a Lei Áurea e assina a carteira profissional dos negros e negras, não, isso não aconteceu. As mulheres negras seguiu nas casas grandes trabalhando com a sinhazinha, e os homens negros foram para a rua. Mas também não tinha trabalho para esses homens negros. Aí criaram-se a lei da vadiagem, né, para esses homens negros que estavam na rua. Por isso hoje as prisões são 66% das prisões são de negros e negras. Fale um pouco dessa lei da vadiagem aí pra gente. A cada 4 jovens mortos, 3 são negros. Quando a polícia faz uma abordagem, pode acontecer com essa abordagem, mas ele diz a cor padrão. Quando vai para buscar uma ocorrência, é a cor padrão, e a cor padrão é esse homem negro, essa mulher negra. Então, nós hoje não estamos, nós negros e negras, nós não estamos na mesa de decisão. Nós estamos limpando as mesas de decisões. Isso faz uma diferença muito grande, porque quando você procura uma mulher negra numa grande instituição, você encontra essa mulher negra, mas ela está atrás de uma vassoura. Por isso, a necessidade dessas políticas públicas. Agora mesmo aqui em Maringá, o nosso prefeito Ulisses criou a lei de cotas, né, Valdeir? Cotas no serviço público, onde tem 15% de cotas são reservadas para negros e negras. Por que isso? Para que esses negros e negras possam ter ascensão na construção desse país. E faz-se necessário, não é? Não é verdade, Valdeir? Sim, sim. Eu acho importante ressaltar também, né, como o Maurício colocou, o período anti-escravidão, que durante todo o regime, né, colonial, onde o Brasil teve o maior PIB, né, produção econômica, né, os ciclos econômicos, foi movido por mão de obra de negros e negras. Né? O Brasil se constituiu enquanto nação, enquanto um país, com a mão de obra escrava. Né? Se você pegar em 1850, 70% da população brasileira era de negros. Toda a mão de obra existente no Brasil era de negros. Negros livres e não livres, escravos, mas desde das mais especializadas que existiam na época, das manufaturas, até os trabalhos mais rudes eram feitos por mão de obra de negros. Então você vê o quanto que a população negra brasileira contribuiu no desenvolvimento econômico do país durante todo, né, aquele período. E até as estradas. As estradas. Lá em Curitiba nós temos os irmãos Rebouças. Irmãos Rebouças. Muita gente não conhece desses nomes, né? Uhum. É pouco divulgado. E é uma estrada super importante ali em Curitiba e, né, Valdeir? Túlio Rebouças, no Rio de Janeiro. Túlio Rebouças. Pode falar. Acho que é importante ali também, uma das pessoas importantes para nós, né, que a gente está falando sobre o dia 13, é André Rebouças, né? As pessoas não conhecem muito ele. André Rebouças era um engenheiro negro da época do Império, amigo do imperador, e ele tinha escravos, era de uma família um pouco mais rica, e ele não entendia muito bem essa questão racial, até um dia que ele viaja para dar uma palestra nos Estados Unidos, e lá ele descobre que ele é negro, né? Porque não deixam ele entrar na porta do hotel, não deixam. E ele volta e começa a atuar no movimento negro brasileiro, né?
Então, quando eles compravam, eles queriam uma indenização do Estado brasileiro, né? Então, André Rebouças foi uma das principais figuras posteriores que ajudou a não ter essa indenização, tanto que a Lei Áurea ela é muito seca, né? Ela é pouquíssimo, de poucos artigos para final. E ele escreve um livro muito importante, já depois passando a palavra, que é o que o Brechó estava falando. Ele escreve um livro que deveria ser feito após a abolição. Ou seja, qual que é a necessidade, qual que é a importância depois de você abolir a escravidão? É reinserção deste povo dentro da sociedade. Sim. O que não existiu. Então ele escreve um livro para dizer o seguinte, olha, depois da escravidão, qual que é o day off, o dia 14? No dia 14 a gente precisa fazer isso, aquilo outro, aquilo outro. Ele era um monarquista. Logo depois, um ano depois da abolição da escravidão, a monarquia brasileira cai e entra a República, em 1889, e ele vai junto com Dom Pedro para o exílio. Então, quem assume o Brasil na República não tinha o mesmo pensamento da monarquia, aquele final do movimento abolicionista da monarquia em 88. Então, a população negra é colocada à margem, ou seja, nós não temos nenhuma política, vocês estão abolicionistas, vocês estão livres, mas nós não temos nenhuma política para inserir vocês dentro da nossa sociedade. E olha que interessante, saía no Rio de Janeiro, tinha uma frase muito famosa no Rio que estava nos posters, que ficava assim, a liberdade é negra, mas a igualdade é branca. A igualdade é branca. A igualdade é branca. Porque nós não tínhamos políticas públicas para reinserir essa população negra. Ao contrário, né? Logo depois veio a lei o crime de vadiagem, ou seja, punia pessoas que estavam vadios em praça pública, que não tinham emprego. Quem não tinha emprego numa praça pública era o negro, né? Porque ou ele trabalhava na fazenda que ele era escravo, ou se ele vinha para a cidade ele não conseguia arranjar emprego, ele poderia ser preso. Foi penalizado também a capoeira, que é algo muito sério para nós, né? Enquanto população, ou seja, nós não tivemos políticas públicas nem pela nossa memória, enquanto estrutura, e nem para reinserir essa população que ficou 360 anos em escravidão, ou seja, não sabia falar, não sabia escrever, não tinha qualquer profissão, não frequentava a escola, e vocês estão livres, mas fiquem aí onde vocês estão. De preferência sem encher muito o saco. Na realidade, a profissão era um ferreiro, era barbeiro, mas essa mão de obra foi substituída pela mão de obra branca. Porque quando vieram os italianos para o Brasil, eles vieram substituir a mão de obra de quem estava aqui há 300 anos fazendo o serviço. Então hoje você não me serve mais. Piorou muito, foi muito pior, né? Não é? Porque não teve um respaldo, né, Valdir? Não teve as pessoas que davam um empurrãozinho, né? Vamos libertar, mas vamos ajudar de alguma forma, né? Porque se você pegar, ainda no período da escravidão, já tinha negros, como André Rebouças e outros tantos, que já eram livres e que conseguiam algum tipo de ascensão. Mesmo aquela sociedade escravocrata, Luiz Gama e tantos outros conseguiam se projetar como jornalistas, que iam defender, né, a questão da abolição, né, poetas, escritores. E aí depois da abolição, você vê um declínio dessa população negra que existia, enquanto classe econômica também, né, desses negros livres que já tinham na época. Tem uma cidade no interior de São Paulo, que em 1890 e até 1900, tinha uma população ali que eram os cartorários, era um pessoal com a classe média da cidade. 20 anos depois, toda essa classe média entrou em decadência, pobreza, e foi substituída pela mão de obra dos italianos, né? Para ter uma ideia, até os engraxates foram ocupados por italianos. Aí você vê algo importante, que é a presença do Estado. O Estado, que enquanto monarquia assinou a abolição, ele perde, a monarquia transforma-se em república, e esse pessoal que assume a república, a figura nova do Estado, ela deixa toda a população negra, somente durante todo o século XX, à margem do desenvolvimento econômico pelo qual o Brasil passou. Industrialização, né? Os negros que estavam na zona rural, quando acabou a escravidão, muitos continuaram no serviço mais precário, que tinha as condições
mais precário de sobrevivência, não tinham salários dignos. Era questão, dava um pedacinho de terra para a pessoa trabalhar lá, enquanto você trabalhava na fazenda. E muitos não submeteram a isso e foram para as cidades. Ao chegar na cidade, não encontraram nenhum tipo de apoio, não foram recebidos como cidadãos brasileiros, né? Aí, principalmente, você vê a figura dos homens negros que migram de um lado para o outro, de São Paulo para o Rio, da Bahia para o Rio, né? Vão para os cais, dos portos, tentar buscar emprego, viver dos chamados biscates, e as mulheres negras continuam com serviço doméstico, as lavadeiras, né? Elas continuam aí e que vão dando a estrutura para a família negra brasileira. O homem fica solto, vai de um lado para o outro à procura de emprego, e as mulheres que vão constituindo os lares negros no Brasil. Aí, se você pegar a história de cada um de nós, a minha bisavó era mãe solteira, né? Meu avô me contou, né, que ela não teve um marido, né? Ela viveu sozinha porque alguém teve com ela e foi-se, e ela ficou mantendo a família. E tantas outras mulheres negras do Brasil passaram por esse processo. Então você vê essa ausência do Estado para com esses cidadãos e cidadãs, né? Não tem a figura do Estado em nenhum momento. Ela entra sim, quando ela se preocupa com o indivíduo negro, né, com a pessoa do negro, ela preocupa com a questão da repressão, né, Maurício? A questão da lei da vadiagem, a repressão às manifestações de cultura afro, os cultos, aonde que o negro tinha algum tipo de projeção, vinha-se a polícia, né, e combatia, né? Então o Estado pensa no negro, e sempre pensou durante todo esse tempo, para reprimir, né, e não para tentar dar esse ato de cidadania para essas pessoas. Então é muito importante refletir nesse 13 de maio, né, qual foi realmente a presença do Estado nas nossas vidas, de que maneira ele esteve presente, né, e as consequências disso. Isso não mudou muito. Eu penso que não mudou muito, porque a gente tem, a Brechó, várias histórias, e eu quero pular um pouquinho lá na frente, falar a respeito, contar uma pequena história que já se passou na minha vida, porque eles têm a mania de dizer que a gente se vitimiza. E teve um certo dia que eu estava na minha casa, e eu estava lá na frente da casa, limpando, varrendo a casa. Chegou uma mulher, bateu palma e disse: posso falar com a sua patroa? Porque a casa era bonita. Posso falar com a sua patroa? Falei: espera só um pouquinho que eu vou chamar. Fui lá dentro, voltei. Pois não. Ela parou, ficou assustada. Eu sou a patroa. Então, mas não são todos que conseguem dar esse salto, esse pequeno salto. Ter um estudo, como a gente está aqui com pessoas tão esclarecidas. E aí eu quero também falar um pouco de cotas, falar um pouco desse salto que foi dado aí, que eles também, muita gente critica. E eu quero... Antes de você passar para o meu amigo Maurício, a respeito das cotas, eu quero só dizer que isso que aconteceu contigo, dentro da nossa sociedade, todos os dias tem um braço desse que nos atravessa. Porque esse corpo preto não pode estar naquele lugar. Esse não é o lugar daquele corpo negro. Esse corpo negro não pode ser o dono da loja, ele não pode ser o gerente do banco. Esse corpo negro pode estar limpando e nunca sendo... Porque todos os dias esses braços te atravessam, se você é mulher, se você é negra, se você é trans, todo dia tem um braço desse, se você é indígena, se você é cigana, e a gente sempre tem que lembrar... A mudança é muito sofrida, né? Tem que ser muito batalhada para a gente chegar em algum lugar. Todos os dias. E isso que o Valdeir fala, desse lugar de fala, dos homens, porque os homens não tinham trabalho. E as mulheres negras, e aqui eu me faço uma referência às nossas mulheres negras, às nossas ancestrais, que fizeram uma luta árdua todos os dias, como quituteira, vendendo vendendo no mercado, Luísa Maim, Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, todas essas mulheres
que trabalhou e que trabalham para mudar a história que não é contada nos livros didáticos. Árdua. Então, nós precisamos dessa história porque a representatividade, ela representa muito. Porque quando a minha filha abre um livro e veja uma mulher negra, ela fala, nossa, olha, ela se parece comigo. Quando ela vai no mercado comprar uma boneca e encontra uma boneca negra, olha, mamãe, essa boneca se parece comigo. Mas aí eu até então, porque isso também é uma luta do movimento negro, né, Valdeir? Essas bonecas, isso não tinha no mercado. E a gente do movimento negro, a gente fez uma luta para que isso acontecesse e para que essas nossas crianças se vissem representadas. Porque eu faço uma pergunta assim, quantas médicas negras te atendeu até hoje? Nenhuma. Quantos médicos negros, quanto dentista que você já foi, que foi negro, que te atendeu? Então, nós, do movimento negro, do movimento de mulheres negras, nós estamos dentro dessa gerência, dentro desse movimento, para separar, para fazer um apartheid de pretos e pretas. Nós queremos os brancos também, que estão na luta, que venham para estar trabalhando, para fazer a diferença junto conosco. Porque nós não queremos um apartheid. Não, não é essa. A gente quer a igualdade. Fazer um gueto. Nós somos diferentes, nós queremos direitos iguais. Direitos iguais, nós queremos direitos iguais. Nós queremos igualdade. Muito bonito o Brechó, só fala agora. A mulher negra realmente é a que mais sofre. Pelos dados aí a gente vai falar assim, questão de mimimi, não é mimimi, né? Não é mimimi. Mimimi é o que não dói em você, né? Exatamente. Mas, por exemplo, quando a gente pega o IBGE, a mulher de 2019, a mulher negra é a que menos ganha em valores de salários do mundo. Então nós temos primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e depois a mulher negra. Na Ou seja, base da pirâmide. a mulher negra, ela ganha quase menos de 60% do que um homem branco no mesmo cargo. A mulher negra também é a que mais sofre violência, ela sofre mais violência que a mulher branca. Pode. A mulher branca. Tá. Temos outro dado também do IBGE, que a mulher branca sofre mais violência que a mulher negra sofre mais violência do que a mulher branca. E diferente um pouco da mulher branca, ela sofre muita violência fora das quatro paredes de casa, ou seja, ela não conhece também um agressor. Então é muito importante, só fala Brechó, porque a interseccionalidade, pensar na mulher é importante também, mas pensar na mulher negra, ou seja, o gênero, raça entra aí nesta questão. Quando a gente vai falar um pouquinho das cotas, né? As cotas, elas são políticas afirmativas, políticas públicas afirmativas. O que significa ser política pública afirmativa? Eu estou afirmando que um grupo de pessoas precisa daquela política Estado. Então é o que acontece com as cotas raciais ou as cotas de gênero, por exemplo, quando é para mulher também. É uma forma de política para afirmar, ou seja, eu tenho uma desigualdade em um sentido e eu preciso afirmar aquilo, eu preciso diminuir essa desigualdade, que nada mais é do que já está previsto lá na nossa Constituição Federal, ou seja, um dos fundamentos do nosso Estado é a diminuição da desigualdade social e racial. E também é uma questão de igualdade que nós chamamos de material ou equidade, né? Algumas pessoas falam assim, olha, mas a cota não vai tirar a igualdade, não é todo mundo igual? Por que eu vou ter cota? Né? Essa igualdade, o STF julgou as leis de cotas agora, principalmente para a universidade, sendo constitucional. Então já não existe mais discussão jurídica sobre se ela é constitucional ou não, dizendo o seguinte, a igualdade formal é a igualdade da lei e a igualdade material é aquela que a gente trata os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade. Então, se a gente entra numa universidade, num curso de medicina e passa lá, a gente pegar os 5 anos e tem um negro numa faculdade, então 90% das pessoas são brancas, eu não tenho igualdade, eu não tenho igualdade de partida. É necessário uma política afirmativa para colocar mais negros dentro daquela sala de aula.
né? Quando eu entro num espaço de poder e vejo dentro de uma prefeitura e perpasso ali entre os médicos contratados, entre a procuradoria jurídica, entre os consultores, entre os dentistas, entre isso, e a maioria é branca, eu não tenho uma igualdade dentro daquela de diversidade racial dentro daquela prefeitura. Então eu, Estado, o que eu tenho que fazer para promover igualdade? A política de cotas é uma, existem outras. Às vezes as pessoas reclamam, Brechó, eu não gosto da política de cotas, tudo bem, me arranje uma outra política mais eficiente que diminua com mais tempo, menos tempo. O que as pessoas não conseguem entender, Maurício, como é que você vai competir com uma pessoa que sai da sua casa, toma um café da manhã, mamãozinho, café com leite, pãozinho, aí entra no carro, o pai leva, o pai busca. E como, por exemplo, a minha irmã que estudou, só que ela precisava de trabalhar na casa, ela tinha que morar na casa da patroa, minha irmã Cleide, ela precisava morar na casa da patroa, porque era mais perto para conseguir fazer a faculdade. Como é que a pessoa... aí também, às vezes, a gente entra também com a cota social. Uhum. E aí não é uma coisa que é importante para nós, não é uma coisa que a gente tem que utilizar porque às vezes a pessoa pode ser branca e sofrer das mesmas com coisas. Certeza, mas a maioria... Só que é o que a gente fala, por exemplo. Imagine que nasce uma menina branca e uma negra, uma do lado da outra na favela, no mesmo barraco. Uhum. E as duas vão pedir um emprego numa loja de um shopping. Vai ser contratada a menina negra para participar daquela loja ou a menina branca? Então não é nem a questão social. Não é a questão social. É a questão da raça mesmo que está incluída. Quando a gente estava falando das políticas públicas do Estado, depois do início da República, da Primeira República, eles falaram assim, olha, eu acho que a gente fez um problema aqui no Brasil. A gente trouxe muito negro. Da África para o Brasil viajou, que saíram da África 12 milhões de pessoas negras. 12 milhões. Ao Brasil chegou, dizem que morreu nos navios negreiros 2 milhões em estimativa, e chegou ao Brasil 4,8 milhões. Então, ao final, ali, como o Valdir disse, mais da população brasileira era negra e a elite brasileira europeia. E aí eles começaram a pensar o seguinte, nós precisamos embranquecer o Brasil. Então eles deixaram de lado a população negra e começaram a dar nacos de terra para trazer imigrantes. Vinham italianos, vinham espanhóis, vinham de outra forma. Então assim, por que não deram nacos de terra no sul, deram nacos de terra no interior ali do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul para pessoas negras saídas da escravidão? Mas veio pessoas brancas, e aí a ideia também que eles tinham, o presidente do Instituto, do Museu de História nosso, ele tinha a ideia de que a população brasileira se tornaria branca em 100 anos. Então a política mesmo era de embranquecimento, ou seja, trazer mais pessoas brancas para embranquecer o Brasil. Então, só para finalizar, que eu acho que o papo aqui está ótimo, né? Mas as políticas, é necessário fazer políticas para a população negra. Uma vez que já era necessário após a abolição para a reinserção dessa sociedade não foi feita, então tem que ser feita agora. E é importante, é política afirmativa. Eu não estou fazendo porque eu não estou dando um favor a essa população. Eu estou fazendo uma política para a população negra. Para que nós somos 56% da população hoje, pelo último IBGE. E nós não temos um ministro no Supremo Tribunal Federal, nós não temos um ministro supremo no STJ, Superior Tribunal de Justiça, nós não temos presidentes ou presidentas negras, nós não temos presidentes dentro dos conselhos, nós não temos pessoas negras dentro de um cargo de poder, e nós estamos nesse país. É necessário que o Estado veja isso, entenda o que eu posso fazer para diversificar, se eles são 56% da população. Se eu entro à noite num restaurante chique, onde estão as pessoas negras naquele restaurante? Eu sei que não estão sentadas comendo, mas o que eu vou fazer para colocá-las lá sentadas naquele mesmo posto de igualdade? Sim. Eu queria também falar a respeito dos ditos populares. Eu queria, assim, só falar alguns e que vocês falassem a respeito deles pra gente. Como criado mudo, denegrir,
é cor do pecado, um pezinho na senzala. Fala a respeito disso pra gente. Essa questão, né, de um pé na senzala é a questão mesmo de você colocar alguém num grau de inferioridade. Ele não vai falar para ela que planta tem um pé na senzala como se fosse algo de orgulho para ele. Não. Você está diminuindo essa pessoa. Né? Um pé na senzala, né, você é escravo, você vem de escravo. Né? Você está determinando para essa pessoa um lugar para ela já. Né? Então, não é nada positivo você ter um pé na senzala. Até porque nós não descendemos de escravos. Né? Eu não descendo de escravo. Não. Meus ancestrais não eram escravos, foram escravizados no Brasil. Foram escravizados no Brasil. Eram negros e negras livres que vieram da África, né, foram capturados, foram aprisionados na África e trazidos para o Brasil, e aqui foram escravizados. Né? E sempre resistiram a essa escravidão. Né? Sempre lutaram contra essa situação em que foram submetidos aqui. Né? Então, ter um pé na senzala não tem nenhum tipo de orgulho ter pé na senzala, não é algo que... O pé está na África, né? Nós somos muito mais que isso, né? Minha história, nossa história vem de longe. História. E quando a Brechó me esclareceu sobre está denegrindo, esclarece aí pro povo. Ou escurece, eu prefiro escurecer. Escurece pro povo, Brechó. Tornar-se negro, denegrir significa tornar-se negro. Então isso é uma coisa ruim? Essa pergunta, né? Não para nós. Não para nós. Não para nós. Para nós é uma coisa boa, vou tornar negra, vou tornar negro. Mas as pessoas usam isso como se estivesse dizendo assim, olha, você não faz isso porque você vai denegrir a imagem da pessoa. Para mim isso vai se tornar uma coisa boa, né? Vai se tornar uma coisa boa, mas na concepção de ver as coisas deles, tornar-se negro, tornar-se feio. Isso aqui não é bom. E, Neia, antes de você de dar continuidade, aproveitar que eu estou com a fala, né? É o momento de fala. Quando a gente fala das mulheres, né? Eu sempre penso nas mulheres negras. De Antonieta de Barros, por exemplo, que foi a primeira deputada negra, mas a gente... deputada? Antonieta de Barros. Quando as mulheres dizem assim, nós estamos na luta pelo direito de voto, porque votar é uma coisa muito importante. Eu quero votar até os que tiver com a bengalinha, eu quero estar votando. Mas de que mulheres nós estamos falando? De nós, mulheres negras? Porque para votar você precisava de ter terra, de ter um marido, e seu marido tinha que autorizar você votar. Que direito você tinha? Então, de que mulheres nós estamos falando? De nós, mulheres negras? Essas coisas são coisas que a gente sempre está, no 13 de maio, a gente está refletindo. Não todos os dias, né, Valdeir? Todos os dias a gente faz uma reflexão, o Valdeir chama, senta aqui, vamos ler esse texto, vamos conversar, vamos falar sobre isso, vamos ter uma aula, assim. Então a gente tem que estar sempre, né, Claudiane? E Biporã, eu estou aprendendo com vocês. Você pegava a Claudiane pela mão, vamos, Claudiane, você vai fazer faculdade, porque o Valdeir fez uma diferença, e é desses negros, dessas negras, que nós precisamos. O Valdeir fez uma diferença porque ele coordena o Bumba Meu Boi, e todas as crianças que passaram por ele, hoje tem aqui a Claudiane, que já é formada em serviço social, mas que a mão do Valdeir estava ali, a mão, o pé e a cabeça ali nessas crianças, para que tivesse hoje doutores, doutoras, fazendo essa luta para que mudasse a história, porque nós precisamos mudar a história. Nós temos que pegar livros de escritoras negras e ler quantas escritoras negras você já leu, quantas escritoras negras você tem no seu armário ali para ler, para falar assim, olha, eu li, tenho essa referência, e por acaso eu não sou mulher, ter essa referência das mulheres, da luta das mulheres negras. Então a nossa luta vem de longe, nossos passos vêm de longe. Vem de África, nosso espaço vem de África. E hoje nós somos aqui a diáspora, né? Eu gostaria de estar agradecendo e dizer que essa é a primeira de muitas. Eu gostaria muito de
de agradecer a todos vocês e dizer que eu aprendi bastante e eu vim aqui para buscar o conhecimento. E quero agradecer a todos e a todas e agradecer também a oportunidade que vocês nos deram para colher conhecimento e também ao nosso Luciano Bettiati, que está como secretário da Cultura de Ibiporã, nosso prefeito José Maria, e dizer que a cultura respira, a cultura de Ibiporã respira. Muito obrigada. Obrigado. E nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar falando com vocês e estar somando, né? Porque a gente vai aquilombar, vamos aquilombar. E somando com Londrina, com Ibiporã. Agora mesmo nós vamos fazer uma caminhada de 1 milhão de negros. E eu vou estar lá, Valdeir, vou estar lá, Maurício. Vou para essa caminhada. Vou fazer essa caminhada para mudar um pouco da nossa história, né? Agradecer a você, agradecer a vocês. Valeu. A gente agradece a oportunidade de estar refletindo sobre o 13 de maio. Eu acho que não poderíamos sair daqui sem pensar no massacre de Jacarezinho. Sim. Por que será que a polícia entra e mata aquele tanto de pessoas pretas, no bairro de Pretos, né? Então, é sinal que o 13 de maio ainda tem muito a ser refletido, né? Que o Brasil tem essas feridas abertas, e o Jacarezinho é isso. Essa ferida está sangrando na alma daquelas pessoas que morreram, não importa se eram ou não marginal, existe justiça. E poder policial é para fazer a prisão, dar um julgamento justo a essa pessoa, e se tiver crime ela paga por isso. Não é para sair matando as pessoas, né? A Clementina de Jesus gravou uma música, a questão da invasão de domicílio, né? Ela fala nessa questão, no morro, né? Ela já refletia sobre isso. Clementina de Jesus, que era a neta de escravos, uma mulher negra, pobre, sofrida, né? Que foi descoberto o seu talento musical acima dos 60 anos, né? E ela já refletia isso, né? Como que a polícia chega no morro, né? Naquela comunidade, não só no morro, mas nas periferias de nossa cidade, bate o pé na porta, derruba e entra. Não tem mandato, né? Simplesmente entra lá e faz o que faz aquele massacre. Se fosse um bairro de brancos, um bairro rico, não teria isso, né? Então, é importante refletirmos sobre essa questão, né, que é muito séria, que acontece todos os dias no Brasil. Ali foi mais de 20 pessoas, mas 1, 2, 3 pessoas morrem todos os dias no país. Acho que estão tentando fazer o mesmo que fizeram lá atrás, né, Maurício? Limpar. Paulo Mangusto tinha um projeto desse de esterilizar todas as mulheres negras. Eu queria agradecer ao município de Ibiporã pelo convite novamente. O dia 13 de maio para nós é um momento de reflexão, não é um momento de tristeza também, porque senão colocaríamos à prova toda a luta do movimento negro anterior que fez para a abolição da escravatura, né? Da escravidão no Brasil. Então é um momento de reflexão para ver aonde estamos enquanto população negra e para onde vamos. O importante aqui é que essa live seja ouvida por pessoas negras e pessoas brancas, porque nós não venceremos o racismo sem as pessoas brancas, né? Hoje ainda a maioria que está em lugares de poder. Então, quem vota, por exemplo, lei de cotas aqui no município, foram de maioria homens brancos. Nós precisamos que as pessoas entendam que existe uma desigualdade e se coloque. O que nós podemos fazer para diminuir essa desigualdade racial? É esse o ponto importante. Ficar parado, a gente só roda o que já está posto, né? Então é importante a gente sermos todos brancos e negros antirracistas. Eu acho que essa é a principal mensagem para o 13 de maio. Isso. Obama corre, eu quero voar.